Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa manhã. Para mim é um privilégio. Quando eu vejo o pastor João chegando lá, eu falo, meu Deus, nós estamos chique demais. Olha Curitiba representada aqui. Eu sou de Junqueirópolis, é uma cidade tão pequenininha. Eu olho bem para nós e eu fico pensando assim, e pode sair algo bom de Junqueirópolis? Ah, mas Jesus é bom, Ele é maravilhoso. E sabe, o Espírito Santo de Deus, Ele está fazendo coisas extraordinárias nos 4 cantos da terra. O Jetro está na Venezuela, a gente tem contato com outros irmãos em outros lugares. E é um tempo de avivamento, é o tempo da colheita. A gente está vivendo um tempo de colheita. E quando eu vi a apresentação aqui essa manhã, e o pastor João se divertindo aqui, né? Ele se diverte com as crianças. Sabe, a Bíblia diz assim, que se eu e você não formos como uma criança, a gente não vai viver o reino. Se a gente não olhar para essa criança e voltar a se identificar com ela, é exatamente isso. Jesus põe uma criança no meio da roda, olha para aqueles discípulos e diz assim, vocês estão maduros demais. Vocês estão responsáveis demais. Vocês estão no controle demais. Se vocês não puderem olhar a vida como esta criança olha, vocês jamais vão viver o reino de Deus. Olha para essa pessoa pertinho de você e fala, você está sério demais nessa manhã. Você está maduro demais nessa manhã. Você está cuidando demais do relógio, do celular. Ei, nós precisamos ser criança outra vez. E eu tenho plena convicção que eu estou diante de uma igreja que foi escolhida como resposta na cidade de Curitiba. Eu tenho plena convicção que a tua família foi escolhida para, através do altar que você constrói como família, transbordar da glória e do poder de Deus na cidade de Curitiba. Eu venho nessa manhã falar com homens, mulheres, jovens, adolescentes que foram chamados pelo nome, escolhidos para um propósito eterno, que vai se manifestar na cidade de Curitiba. Mas eu vim aqui também te dizer nessa manhã, pastor, é sempre sobre entrega. Pastora, é sempre sobre entrega. Eu queria trazer uma palavra que fosse bem confortável para o teu coração. Mas a minha oração é que o Espírito Santo te leve a um desconforto, a uma insatisfação, a algo que te incomode, a tal ponto que você entenda este lugar, que a colheita na cidade de Curitiba vai acontecer a partir da semente que você semeia, do movimento no reino que você faz, e este movimento é sempre sobre entrega. Vai te custar. Vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar estratégia, vai custar jejum, vai custar oração, vai custar tua sala, vai custar tua casa. Ah, ter célula dá muito trabalho, estraga o meu sofá, estraga. A criança derruba suco de uva no tapete, derruba. Receber gente na minha casa é trabalhoso demais. Você não viu nada. Mas o povo vai na minha casa e ainda fala mal da célula. Isso é só o começo. É desse jeito. Vai nos custar. Vai nos custar. E nesta manhã, eu sei, há uma mesa preparada. O Pai prepara uma mesa diante de nós, no dia da luta, da adversidade, diante do nosso inimigo, unge a cabeça com óleo, há um cálice que transborda. Nessa mesa tem veste nova, Ele troca o manto, Ele tira o choro, Ele traz alegria. Enquanto você está aqui, Ele está fazendo tudo isso. Você veio para sentar na mesa do Pai, mas ainda assim, ainda que você diga, eu não trouxe nada para a mesa, tem alguma coisa que você trouxe nessa manhã, e Ele vai pedir pela tua entrega. Sabe, eu quero te perguntar, o que é milagre para você? O que é milagre para você?
Quando você pensa em milagre, o que é que vem na tua mente? Eu quero pensar um pouquinho sobre isso com você. Quando a gente olha para Jesus, Jesus é conhecido por ser um mestre. Ele é chamado de Rabi, Rabi significa mestre. Jesus, ele passa a maior parte do seu ministério ensinando. Ele cura, ele faz sinais, ele faz coisas extraordinárias, ele expulsa demônios. Ele faz coisas na terra que nunca haviam acontecido. Coisas extraordinárias. Mas a maior parte do tempo a gente encontra Jesus ensinando. Jesus ensina na sinagoga, na praia, no campo. Jesus ensina sentado à mesa. Ele vai a lugares para fazer refeições com as pessoas e a gente vai encontrar Jesus ensinando lá. Jesus vai à beira do poço para ensinar uma mulher. Jesus entra num barco para ensinar a multidão. Jesus ensina na encosta da montanha. A gente vai encontrar Jesus ensinando nos mais diversos lugares. E ele vai usar os mais diferentes recursos. Jesus ensina através de boas conversas. Jesus ensina através de boas perguntas. Muitas pessoas chegaram para Jesus trazendo uma pergunta para ele. E a resposta dele era devolutiva de outra pergunta. Porque ele estava tentando tirar essa pessoa da mesmice, do automático, do hábito, do costume. E ele usa a palavra, ele usa outra pergunta para levar essa pessoa para um lugar de uma nova compreensão, de um novo entendimento. E é interessante que com os seus discípulos, de maneira muito especial, ele usa estratégias didáticas. Ele usa de recursos especiais. Porque Jesus está intencionalmente provocando uma transformação de mente. A gente chama de metanoia. Transformação do modo de pensar, através da palavra. Porque quando ele transforma o modo de pensar, ele transforma toda a existência. E com os seus discípulos, ele é muito intencional. Porque ele está preparando esses discípulos para trabalharem na expansão do reino, para implantarem a igreja, para se espalharem pelo mundo e fazer discípulo por todas as nações. E ele usa o ensino para isso. Jesus sabe ensinar. Jesus sabe me ensinar, ele sabe te ensinar, ele sabe acessar o nosso coração. E a gente cantou aqui, basta uma palavra. Basta uma palavra, e aquela palavra chega no nosso coração com tanta vida, que nos abraça, que nos envolve. A gente chama essa palavra de palavra rema. É uma palavra que atravessa a nossa alma e dá sentido e dá propósito e muda a nossa maneira de viver e muda a nossa existência. Jesus sabe ensinar. E eu venho te dizer que isso é um grande milagre. Isso é um grande milagre. E eu quero então pensar com você sobre uma história muito conhecida. Está lá em Marcos 6, ela começa ali no versículo 30. E essa história é a história do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quem conhece? O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando a gente olha para essa história, e depois você pode ler o texto todo na tua casa, é muito legal. Quando a gente olha para essa história, nós vamos encontrar então, Jesus com os seus discípulos muito atarefados. Eles vêm de uma demanda, eles vêm de uma correria, eles vêm de um tempo, eles já eram famosos. Então eles já eram conhecidos pelos sinais, pelo ensino, pelos milagres, e vinha gente de toda parte para estar com Jesus e com os seus discípulos. Eles estão cercados de uma grande multidão. E o texto bíblico vai dizer que Jesus olha para os seus discípulos e se dá conta que eles não estão tendo tempo nem de comer. Jesus então diz assim: vamos atravessar o mar da Galileia. Vamos entrar no barco e atravessar para outra margem, um lugar tranquilo, para a gente conversar, ter um tempo de discipulado, ter um tempo de mesa juntos, nos alimentar juntos. Mas o mar, que a gente chama de mar, não é um mar, é um lago.
Um mar, a gente entende que tem um limite de um lado só, e do outro lado ele é todo aberto. Não é assim que a gente vê o mar? O lago, ele tem uma forma arredondada. E eles estão, então, eles entram no barco e eles começam a atravessar o lago. É um grande lago, é um grande volume de água, mas é um lago. Então eles começam a atravessar. Quando a multidão se dá conta que eles estão indo de barco para outra direção, enquanto eles vão pelo mar, a multidão vai margeando a encosta do lago, do mar da Galileia. E quando eles chegam, então, na outra margem, eles se deparam com a multidão esperando por eles lá. Você consegue imaginar essa cena? É isso que essa história começa descrevendo. E Marcos 6, o versículo 34, vai dizer assim: quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Diga assim comigo: então começou. Melhor, diga melhor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso é muito interessante. Quem é essa multidão? Essa multidão é um povo muito carente em muitos aspectos da sua existência. Socialmente, politicamente, espiritualmente, economicamente. Esse povo está debaixo do Império Romano. E eles estão sendo usurpados na liberdade, no recurso financeiro, em todos os aspectos da existência deles. Como é que é o coração desse povo? É incrédulo, é de desesperança. Eles não têm fé, eles não conseguem olhar para o futuro e imaginar algo melhor. Eles estão num contexto de tanta impossibilidade, de tanto sofrimento, que o texto diz que Jesus olha para eles e encontra ovelhas que caminham sem um pastor, ou seja, sem direção. Eles não têm para onde ir. E o coração de Jesus é tomado de compaixão. E qual é a resposta de Jesus para essa compaixão? Diga comigo: é ensinar. Jesus, então, se demora. Ele investe tempo nesse lugar onde ele ensina essas pessoas. Por quê? Por que é que Jesus, em resposta, escolhe o ensino? Porque através da sua palavra, ele acessa o mundo interior do ser humano. A palavra de Jesus chega onde ninguém chega, onde remédio não chega, onde hospital não chega, onde psicólogo não chega, onde o amor não chega. A palavra de Jesus chega no lugar mais profundo do nosso coração. Ele chega no lugar onde a gente constrói os nossos sonhos, os nossos planos, a gente visualiza o futuro. A gente tira as nossas conclusões em relação à nossa história passada. Quando ele visita, através da sua palavra, é a nossa essência, é o lugar da nossa identidade, é o lugar onde a gente se projeta e se posiciona na vida, é o lugar onde a gente constrói as nossas respostas. Quando ele olha para esse povo, é através do ensino que ele visita o lugar da desesperança, do medo, da ansiedade, da insegurança, da sensação de abandono na vida, dessa experiência de quem não tem destino nem direção. Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2, 3. Acima de tudo, essa versão está melhor que a minha. A minha diz, pois dele depende toda a sua vida. Lá está dizendo, é ali, é dentro, que origina toda a sua vida.
É desse lugar que você tirou as melhores decisões da tua vida. É do teu pensamento, é do mundo interior. As melhores ideias, as melhores estratégias, a empresa que você construiu, a igreja que vocês estão construindo. Mas também é desse lugar que você tirou a pior decisão da tua vida, a pior escolha. Aquilo que você olha para trás na tua história e não gosta nem de lembrar. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas. Ela julga pensamentos e intenções do coração. Eu vim aqui para te dizer nessa manhã, é esse lugar que Ele quer acessar aí no teu interior. É esse lugar. Eu venho aqui nessa manhã para te dizer que foi nesse lugar que Ele escolheu habitar. Foi nesse lugar que Ele escolheu estar. Foi neste lugar que Ele escolheu compartilhar da vida dEle com você e da tua vida com Ele. É esse o lugar da tua aliança, é esse o lugar onde origina tudo. É esse. E essa presença, e essa voz, e esse ensino, e essa palavra rema, faz na nossa vida o que nada nem ninguém nessa terra pode fazer. E esse é o lugar onde começa a nossa transformação. Sabe, igreja, eu me lembro daquele momento que Eliseu chega em Jericó. Eliseu chega em Jericó e o povo daquela cidade fala: Eliseu, faz alguma coisa por nós. A gente tem uma fonte de água. Igreja, no meio do deserto, uma cidade que tem fonte de água, é rica demais. No meio do deserto não tem água. Eles tinham uma fonte. Mas esse povo diz assim: Eliseu, faz alguma coisa. Essa fonte ela está estragada. Onde essa água chega, Eliseu, mata. A morte chega. Onde a água que nasce dessa fonte passa, estraga. E Eliseu toca a fonte daquela cidade com sal. E quando ele cura a fonte, ele cura a terra. Ele cura a semente que aquela terra carregava. Ele cura o fruto que aquela semente mais tarde viria a produzir. Assim é o nosso coração. Jesus está aqui nessa manhã. Ele quer curar as fontes do teu interior, o mais profundo do teu ser. Esse lugar onde nós não saberíamos chegar. A divisão da alma, do espírito, da junta e da medula. O Espírito Santo quer tocar a tua essência. Porque quando Ele toca a tua essência, Ele cura a tua casa, Ele cura a tua profissão. Ele cura as pessoas ao teu entorno. Quando Ele toca a tua vida, quando Ele cura, quando Ele provoca essa metanoia, Ele pode transbordar vida através de você. Diga assim: Espírito Santo, eu quero aprender. Fala comigo. Igreja, você entende por que é que Jesus agora, diante da necessidade desse povo, Ele se põe a ensinar? Porque Ele está tocando a fonte de toda a existência de cada homem e mulher, cada família representada ali. Mas é interessante que quando essa história continua, os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, o tempo passou. Se nós estivéssemos lá, nós teríamos que dizer: ei, vocês estão maduros demais, precisam voltar a ser criança. Jesus está com a multidão, eles estão cuidando do tempo. Entendeu? E aí eles chegam para Jesus e dizem assim: o tempo passou, esse povo está com fome, libera eles, para que eles possam ir, para cada um vai para a sua casa. Ou melhor, vão para os povoados e vão arrumar comida para eles. Jesus dá a resposta mais estranha da face da terra. Jesus olha para aqueles discípulos e Ele diz assim: deem vocês mesmos de comer a esse povo. Esses discípulos não tinham tido tempo para comer. Esses discípulos estavam na maior correria. Esses discípulos não teriam recurso para alimentar essa multidão. E ainda que tivesse 5.000 pessoas nessa multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
ainda que tivesse, eles não teriam onde comprar alimento para esse povo todo. Aí a gente chega no versículo mais importante dessa história. O versículo 38. Vai dizer assim, porque eles voltam para Jesus e dizem, impossível, não tem como alimentar essa multidão. Jesus, então, no versículo 38, vai dizer assim, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. É interessante que Jesus diz assim, faz conta aí. Não é uma impressão. Você não vai conferir para ter uma ideia. Eu quero que você faça uma verificação. E traz para mim, de fato, o que é que você tem. E alguém se apresenta diante de Jesus para dizer, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Aí no versículo 41, vamos junto para o 41, vamos lá. A Bíblia vai dizer assim, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Diga assim comigo, pegou os pães e os peixes, olhou para o céu, agradeceu e compartilhou. Ele recolhe aquilo que aqueles discípulos têm. Ele já tinha colocado a multidão toda sentada na grama. Recolhe, olha para o céu, agradece e compartilha. Vamos continuar um pouquinho mais nessa história. Todo mundo já comeu e sobrou. Diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado, vai ser assim na tua vida, vai ter sobra. Em nome de Jesus. A tua colheita vai ser imensa e vai ter sobra. Agora ele olha para os discípulos, todo mundo já comeu, sobrou. Diz assim, vamos fazer o seguinte. Entrem vocês no barco. Eu vou ficar para me despedir da multidão. Para não correr o risco deles irem encontrar a gente de novo do outro lado. Foi o que aconteceu, amém? Entrem vocês no barco, comecem a travessia para Betsaida. Eu vou encontrar vocês depois. Enquanto isso, eu vou me despedir da multidão. E assim acontece. Os discípulos entram no barco, já é noite. Eles começam a atravessar esse barco, atravessar esse mar e se levanta um vento muito forte. Um vento muito forte. Agora esses discípulos que passaram por um tempo de tanta demanda, tanto trabalho, de cansaço, de correria, nessa tentativa de buscar um descanso, ao atravessar o lago, eles estão remando com esforço, lutando contra aquele vento. Eu não sei quem aqui já esteve no Mar da Galileia. Eu já estive. E você vai também, amém? Você vai também. Ele é um lago imenso. Sabe quando há vento e um rio muito volumoso fica revolto? Quem aqui já viu isso? Tem pescador aqui? Pastor, tem pescador aqui? Tem não? Tem, né, irmão? Gente, quando dá vento no rio vira um perigo, não é? A gente tem lá pertinho da gente o Rio Paraná. Se virar o tempo, você não pode estar no meio do rio, porque você não vai chegar mais a lugar nenhum. Por causa da força da água, por conta do vento. Amém? É desse jeito aí. Meu marido precisa vir mais para cá, porque ele é pescador. Ele vai ensinar uns negócios aí, viu, pastor, para esses meninos. Mas, enfim, agora eles estão no meio do mar, remando com esforço, para que esse barco não afunde, para que esse barco permaneça na direção. Eles estão sozinhos, cansados, famintos não, já tinham comido, cansados, buscado um lugar de descanso, e de repente eles olham, vem alguém andando sobre a água. A gente pode olhar e dizer assim, que absurdo, não reconheceram Jesus. Filha, se fosse eu lá, eu não reconheceria. Eu ia pensar assim, besteira pouco é bobagem, agora é um fantasma. Era só o que faltava me acontecer na vida. E de repente,
vem alguém andando sobre as águas, eles se assustam, eles não entendem. E aqui eu queria que você prestasse atenção, porque Jesus se aproxima, entra no barco. Quando Jesus entra naquele barco, o vento se acalma, as coisas se acomodam naquele cenário, e o texto bíblico vai dizer assim: e eles ficaram atônitos. Tem uma versão bíblica que vai dizer, e o coração deles se endureceu. Presta atenção, igreja. Eles ficaram sem chão, eles ficaram confusos. Por quê? Por causa do vento. Porque Jesus andou por sobre as águas. Porque quando Jesus entrou no barco, o vento acalmou? Não. O texto vai dizer assim: eles ficaram atônitos porque não tinham entendido o milagre dos pães. É por isso que eu precisava continuar essa história com você. Porque depois dessa circunstância de cansaço, de tanto trabalho, de impossibilidade, de milagre, de demanda, de ver Jesus romper, mostrando a sua grandeza diante das leis da física. Quem é que anda sobre as águas? Existem leis que regem a existência da matéria, do natural, da natureza. Eles assistem isso, eles veem o poder de Jesus acalmando aquele vento. Quem é que tem poder sobre a tempestade, sobre o vento? Isso se manifesta e eles estão atordoados, eles estão desorientados. O coração deles se endurece, por quê? Porque eles não entenderam o milagre dos pães. E o que foi o milagre dos pães? Eu vim aqui para te dizer que o milagre dos pães foi aqueles discípulos perceberem que eles já tinham algo que seria a resposta diante daquela necessidade. O milagre dos pães começa com Jesus dizendo: o que é que vocês têm? E o Espírito Santo nessa manhã está te perguntando: o que é que você tem? É uma manhã que a gente precisa olhar para a nossa história a partir dessa compreensão que o Espírito Santo pode nos dar. E verificar o que é que nós temos. E Jesus diz para aqueles discípulos, e Jesus diz para nós: ainda que você pense que você não tem nada, você tem. Então pega o que você tem, olha para o alto, agradece e compartilha. Porque melhor coisa é dar do que receber. Sabe, a gente precisa olhar para a vida a partir desse texto, no conceito do ideal e do real. Ideal é o campo da idealização. Quantos aqui são casados? Quantos aqui são casados há mais de 5 anos? Como é que foi quando você se deu conta que teu casamento não ia ser do jeito que você imaginou? Quantos aqui têm filhos? Quando é que você se deu conta que a paternidade e a maternidade não seria da maneira que você idealizou? O ideal é o que a gente projeta, é o que a gente escreve, é o que a gente sonha, é o que a gente cria expectativa. O ideal é o que a gente vê no Instagram, é o que a gente vê na Netflix, é o que a gente vê na rede social do outro. O ideal é sobre a família perfeita, a igreja perfeita, é sobre a célula perfeita, é sobre filho perfeito, é sobre corpo perfeito, é sobre cabelo perfeito. É o ideal, está lá. E o real, pastora, o real é o que comparece todos os dias na minha existência e na sua, que tem mais a ver com a nossa impossibilidade, com a nossa fragilidade, com aquilo que a gente não tem controle, com a agenda que comparece sem que a gente tivesse colocado lá, com o imprevisto da vida. É o dia que a gente adoece, é o dia que o pneu do carro fura, é o dia da ligação trazendo uma notícia ruim, é
o dia que a gente é traído, é o dia que a gente é abandonado. E a nossa existência é muito mais sobre aquilo que a gente não controla, não pode, não previu, do que sobre aquilo que a gente colocou no papel. E se eu ficar tentando viver a minha existência no mundo ideal, eu vou desprezar a realidade da minha existência. Se eu ficar tentando ter um marido que não é meu, ter filhos que não são os meus, você está entendendo? Se você chegar nesse culto dizendo o louvor tinha que ser assim, o pastor tinha que ser assim, a parede tinha que ser assado, você nunca vai conseguir agradecer e compartilhar aquilo que você já recebeu na tua vida. Porque quem tenta viver no mundo da imaginação despreza aquilo que é a realidade. E se a gente não parar para verificar o que é que a gente tem, a gente vai viver esse lugar que parece que o vento está sempre contrário. Parece que a vida sempre nos apresenta a partir de um lugar de frustração, de decepção, de resistência. Eu não tenho nada. E sabe, para diante de 5.000 pessoas, eu entendo aqueles discípulos. 5 pães e 2 peixes não é nada. É ou não é? Mas em Jesus é o suficiente para a gente olhar para o alto, agradecer a Deus e compartilhar, ainda que pareça que não seja nada. E sabe, igreja, eu vim aqui para te dizer que se no dia da tua impossibilidade você der conta, se o dia do imprevisto da tua existência você der conta, no dia da tua decepção, no dia da falta, no dia da frustração, você der conta de verificar o que você tem, de olhar para o alto, de agradecer e de compartilhar, até nos piores momentos da tua existência, a tua vida vai ter sentido, a tua vida vai ter propósito, até nos piores dias da tua vida, você vai olhar para o teu amanhã e vai encontrar esperança para o teu futuro. Porque você vai entender que Deus já fez muito, que Deus já fez mais do que eu mereço, que Deus já fez mais do que eu podia alcançar sozinha, que foi Deus que me fez chegar até aqui, se Ele não tivesse comigo, há muito tempo eu já teria parado, desistido e sido destruída. Mas o Deus que me fez chegar aqui é o Deus que vai fazer milagre outra vez, através dos 5 pães e 2 peixes, e para além de mim mesma, existe algo muito maior que Ele já está fazendo. Eu tenho convicção que para além desse ministério, Deus tem um plano de resgate para toda a cidade de Curitiba, e Ele já está acontecendo, Ele já está acontecendo, é maior que eu, é maior que você, é maior do que a gente compreende, é maior do que a gente entende, é maior do que a gente vê. Pastor, e o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Sabe o que isso tem a ver? Porque a gente olha para a nossa nação e diz assim, meu Deus, eu não tenho nada que eu possa fazer. Diante da necessidade do nosso Brasil, o que é que eu posso fazer? É que a gente olha para o nosso entorno, como embaixadores do reino, como cooperadores de Cristo, e a gente diz o que é que eu poderia fazer diante de tanta necessidade da demanda dessa multidão. A gente costuma prender os nossos olhos na impossibilidade, na falta, no que não tem, na dor, no sofrimento, naquilo que a gente olha e diz assim, meu Deus, eu não posso. Como que eu vou aliviar o sofrimento, a dor dessa mulher que foi abandonada? Desse filho que viu o pai sair pela porta e nunca mais voltar, como é que eu faço com isso? É muito para mim, eu não tenho nada, não há o que fazer. E é esse lugar que Satanás quer que nós estejamos. Esse lugar é desesperador. Se a gente olhar para a vida sem esperança, se a gente olhar para a vida a partir deste lugar de impotência, de impossibilidade, a nossa existência se torna desesperadora. Mas Jesus continua falando nesta manhã, deem vocês mesmos o de comer para aquele que sofre na cidade de Curitiba. Deem vocês mesmos de comer para aquele que está abandonado e esquecido na cidade de Curitiba.
Deem vocês mesmos de comer para aquele que não tem esperança nenhuma aqui na cidade de Curitiba. O que eu faço, pastora? Eu escolho compartilhar meus 5 pães e 2 peixinhos, ainda que para mim pareça ser nada. É tão interessante, pastora Débora, que a gente é pastora, né? Aí a gente pensa assim, nossa, vou pregar, então vou orar para Deus me usar, não é? E vou atender uma pessoa, e eu penso assim, nossa, eu sou uma pastora, eu vou atender uma pessoa, Deus me usa. Quando eu for orar por essa pessoa que eu vou atender, faz algo poderoso ali, no teu nome. O cego vê, o coxo anda, usa a minha vida, não é? A gente olha para a vida dessa perspectiva que a gente está acostumado na nossa rotina. Agora, no mês de abril, eu fiz uma cirurgia e eu fiquei alguns meses de repouso. Que eu fui para a igreja meio que esporádico. E quando eu estava ali num culto, alguma coisa me chamou a atenção lá atrás, e é raríssimo eu me mover no culto. Eu geralmente sento aqui e eu fico muito concentrada na atmosfera ali, né? No momento do culto. Mas alguma coisa chamou minha atenção, então é como se eu tivesse ido lá para o fim, no corredor do fundo. E quando eu voltei, eu vi uma irmã, estava no meio da adoração, todo mundo em pé. Eu vi uma irmã e me deu uma saudade dela. E eu fui entrando assim no meio das fileiras. Igreja, eu não faço isso. Primeiro que eu não ia querer incomodar o irmão que está lá em pé adorando, né, pastor? Enfim, mas eu fui entrando assim no meio da fileira, parei pertinho da irmã, olhei na bolinha preta do olho dela e disse assim, que bom te ver, me dá um abraço. Ai, eu estava com uma saudade de você, parece que faz tanto tempo que eu não te vejo. E falei, abracei, olhei ela e fui saindo, voltei para o meu lugar. Na segunda-feira eu recebo uma ligação e ela disse assim para mim, pastora, há 3 meses eu não ia na igreja. Tudo que eu precisava naquele domingo era de um abraço. Sabe, a gente pensa, eu tenho certeza que você já viveu a experiência assim. Tudo que eu precisava era do seu sorriso, era da mensagem que você mandou, era da ligação que você fez. E é porque a gente pensa no nosso contexto e pensa assim, meu Deus, o que ia alegrar o coração daquela irmã era uma bolsa bonita. E eu não ia, e ajuda, né, irmã? O que ia alegrar o coração daquele irmão era uma boa pescaria, era um fim de semana num hotel muito legal, ou um churrascão junto, não é? É isso que ia alegrar. Sabe, a gente constrói a experiência do outro a partir de um olhar e a gente se perde, que o que para a gente não é quase nada, para o outro é o suficiente para ele dar conta daquele dia, daquela estação, daquele momento. Então é um olhar, é um abraço, isso se torna surpreendente. Sabe, o milagre que Jesus queria fazer não era o da multiplicação, mas era o que ele queria ensinar para estes discípulos através da multiplicação. Eu queria que o pessoal da adoração tivesse vindo. Eu já estou caminhando para o final. Igreja, eu sou caçula de 6 irmãos. E sou caçula temporã. Então, meu irmão mais próximo de mim é 7 anos mais velho que eu. Tá? No ano de 2023, meu irmão mais velho faleceu. Ele teve um problema cardíaco e faleceu. Gente, eu não sei, alguém aqui já viveu o luto de um irmão? Eu não imaginava que doía tanto. Porque quando eu vivi o luto do meu pai e da minha mãe, porque eu nasci, um tinha 40, o outro 45. Eles já eram avós. Então, quando eles morreram, para mim, me fez muita falta. Eu me achava muito nova para ficar sem meu pai e sem minha mãe. E foi tão difícil, tão difícil. E sabe o que eu pensava?
A pior dor da vida eu já vivi. Era isso que eu pensava. Diga para mim, inocente. Eu não sabia que doía tanto enterrar um irmão. Não sabia, não tinha essa noção. Então 2023 foi terrível. Aquele irmão era como um pai para mim. Meu irmão mais velho. Em 2024, o meu irmão mais pertinho de mim, os 7 anos mais velho, encontrou um câncer. E o médico disse assim, ixi, super tranquilo. É um nódulo nesse músculo do abdômen, que se eu não me engano se chama peritônio. Não sei, talvez eu troquei, não sei. E aí o médico disse assim, ó, super tranquilo. A gente vai fazer químio e resolve. Esse câncer assim é 95% de cura. Vai ser muito tranquilo. Então estava todo mundo tranquilo, otimista, meu irmão novo, bem saudável. Enfim, ele fez a primeira sessão da químio. Ele ficou uma semana muito bem, muito bem. Ele dizia, Leia, nem parece que eu estou fazendo químio, eu estou muito bem. Mas de um dia para o outro, a boca dele encheu de ferida. Ele foi tomada de uma febre. A gente mora em Junqueirópolis, o tratamento dele era em Presidente Prudente. Então assim, com pressa, o hospital de Junqueira mandou que a gente levasse ele para Presidente Prudente. Era 3 de agosto, meu aniversário, eu estava em Andradina. O Jetro estava na África. E era um sábado. E eu acordei aquele dia e mandei uma mensagem para o Jetro dizendo assim, coração, não quero que você fique triste, porque é meu aniversário e você não está aqui. Para mim, nesse dia, é como se eu tivesse a chance de que eu estivesse lá, aí com você. Então, para mim, eu estou feliz que você está na África. E eu estou bem, eu estou com a Esther, a gente vai para Andradina, porque a gente pastoreia Junqueira e Andradina. Nós vamos estar em Andradina, eu iria estar com os irmãos, pregar, e eu segui para Andradina. Quando, à tarde, eu estou tomando um cafezinho da tarde na casa de uma irmã, o meu telefone toca, o Sérgio está sendo levado às pressas para Presidente Prudente, sábado, 3 de agosto. Eu me lembro que eu subi no púlpito para pregar, e enquanto eu subia a escada, o Espírito Santo falou assim para mim, Leia, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu peguei aquele rema para mim e foi o rema que eu entreguei para a igreja naquela noite. É isso, era aquilo que o Espírito Santo estava bradando naquele lugar. Eu me apeguei àquela palavra. Na terça-feira, meu irmão ainda internado, ele começou a ficar preto o dedinho do pé dele. De segunda para terça. Na terça-feira à tarde, ele estava sendo levado para a UTI, porque uma infecção tinha tomado conta da perna direita inteira dele. O que à noite pareceu um pretinho no dedinho do pé, em questão de horas, uma mancha escura percorreu o caminho linfático e chegou até a virilha. Ele foi levado para a UTI às pressas, e a partir daquele momento, tudo começou a parar dentro dele. Parou o intestino, parou o estômago, parou o rim, parou o fígado. Agora ele estava entre a vida e a morte dentro de uma UTI. E Satanás vinha no meu ouvido e ele dizia assim para mim, você vai ter que comprar o terreno do lado, porque onde você enterrou um não vai caber o outro. Eu levei um, agora eu vou levar outro. Você está pronta? Você está pronta para se despedir do teu irmão? E eu me lembro de ir sozinha para visitá-lo na UTI. Eu ia exatamente como estavam esses discípulos. Eu ia dizendo, eu não tenho o que oferecer para o meu irmão. Eu não tinha, pastor. Eu não tinha. Eu entrava naquela UTI, igreja. Eu olhava para o meu irmão lúcido, tudo paralisando. O médico disse assim para mim, com o fígado dele parado, não tem remédio que dê retorno. Porque a metabolização da medicação é fígado. Se o fígado não funciona, o remédio não vai fazer efeito. Naquela altura ele já tinha amputado parte do pé. Havia a perna dele, onde subiu essa mancha, a infecção comeu a carne e ficou exposto osso e tendão. Foi assustador, o chão abriu, sumiu. E eu entrava naquela UTI, irmão, sou crente. Eu unjo, eu oro,
Amém? Você é crente? Então a gente unge o enfermo. Amém? Mas eu dizia assim para o meu irmão Sérgio: a gente vai construir um altar para Jesus aqui nessa UTI. Nós vamos adorar Jesus aqui. E juntos a gente dizia: Jesus, eu te adoro pela tua bondade. Nós construímos um altar de adoração nesse lugar. O nosso Deus é bom, Ele cuida de nós, Ele faz o impossível, Ele faz aquilo que a terra não dá conta de fazer. Jesus, nós te adoramos por todas as coisas. E sabe o que eu estava fazendo naquela hora? Eu estava dizendo assim: Satanás, você está se levantando com a afronta, você quer me calar, mas você vai ter que me assistir, adorar o meu Deus. Igreja, eu venho aqui nessa manhã para te dizer: quando a gente se cansa, quando algo dói, quando algo acomoda, a gente diz assim: pastor, eu preciso parar a célula porque eu não estou bem. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer: só aqui na terra você vai poder adorar o teu Deus no meio da lágrima. Só aqui na terra você vai poder servir o teu Deus no meio da dor. Só aqui na terra você vai perseverar fazendo aquilo que Ele te mandou fazer. Quando o vento está contrário, no céu não tem doença, no céu não tem lágrima. No céu tem adoração constante, mas não tem a angústia da nossa existência. É só aqui na terra que a gente pode levar a semente andando e chorando. Ei, é a tua lágrima que rega o solo, é aquilo que te custa, que prepara a terra, é aquilo que acompanha a tua semente, é na tua angústia que você faz as tuas melhores semeaduras, porque é aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com muita alegria, trazendo consigo os seus feixes. E para a glória de Deus, há uns meses atrás, meu irmão entrou no culto, ele foi construir um altar ali. Primeiro foi com cadeira de roda, depois foi com muleta, depois com andador. E de repente ele chega na igreja andando assim, ó. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é Satanás que dá teu destino, não é a tua lágrima que dá o teu destino, mas é o teu Deus que determina o teu propósito. Mas a pergunta que Ele faz nesta manhã é: verifica o que é que você tem. Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os teus olhos. Diga: Espírito Santo, completa no meu coração, completa no meu coração.